Louvo a Deus por estar aqui mais uma vez para nós estudarmos a Palavra de Deus. Hoje nós estudaremos a lição de número 12 da nossa Escola Bíblica Dominical e desde já agradeço a sua presença, louvo a Deus pela sua companhia e espero que você tenha um excelente proveito dessa riquíssima lição que traz o título Criando Filhos Saudáveis. A lição ela está baseada no livro de Lucas, capítulo 2, versículos 40 e também do versículo 42 ao 52. A verdade prática nos ensina: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2, 52. A verdade prática, a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudáveis e equilibrada. E justamente a lição, ela baseia-se em uma família abençoadíssima, que é a família do próprio Senhor Jesus Cristo, na qual nós vamos decorrer nesta lição. A lição está dividida em 3 tópicos e desses tópicos nós estaremos com detalhes abordando sobre esta família. O item 1 diz: uma família normal. O tópico 2, o modo de criação de Jesus. E o tópico 3, o tríplice desenvolvimento de Jesus, que é justamente baseado no nosso texto áureo. Então nós vamos analisar cuidadosamente o assunto que no próximo domingo nós estaremos de forma presencial estudando em nossas classes esta lição número 12, a lição, e vocês também podem acompanhar em casa com suas Bíblias no livro de Lucas 2, 40, 42 a 52, onde narra justamente essa rica e abençoada família. Eu não vou ler o texto, mas espero que vocês acompanhem para a gente ganhar tempo e não deixar um vídeo assim tão longo. Então nós vamos ver justamente a respeito da vida do Senhor Jesus Cristo, e diz aqui na introdução da lição: o Senhor Jesus nasceu numa família normal. Ele teve como pai José e como mãe Maria. Deus falou em sonhos com José a respeito da concepção virginal de Maria por meio da obra do Espírito Santo. Por isso ele se tornou o pai adotivo de Jesus. A criança concebida no ventre de Maria era de fato o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Todos sabemos que o nascimento virginal de Jesus é uma realidade bíblica, é um fato divino. Deus se encarnou em Cristo para nos trazer a abençoada, rica, sublime, grandiosa salvação para a humanidade que Ele aceitar. Isto é um fato importantíssimo. Agora, a família de José e Maria, como diz aqui na própria lição, era uma família normal para a época,
os costumes, os ritos judaicos estavam inseridos dentro daquela família. Maria casou-se com José, ela tinha aproximadamente 16 anos, eles eram descendentes de Davi, porque também era costume judaico o casamento dentro da mesma descendência, e também era costume judaico aquele ritual de um noivado, ele ter uma força de um enlace matrimonial. Noivava-se e depois celebrava-se o casamento. E tanto o rapaz como as moças, elas se casavam muito jovens. Daí, conforme os historiadores, conforme pesquisa, Maria tinha aproximadamente esta idade. E nós sabemos muito bem, conforme relata não somente Lucas, mas no próprio Evangelho, o nascimento virginal de Maria, na época, ou desculpe, a concepção, não é o nascimento virginal do Senhor Jesus Cristo. E de maneira que na época onde havia um recenseamento, foi justamente nesse período em que Jesus nasceu. Eles tinham ido para Jerusalém para fazer o censo. O censo acontecia semelhante ao que acontece hoje no Brasil através do IBGE. Mas só que naquela época e naquele local, as pessoas se dirigiam até Jerusalém. Não era que os recenseadores fossem na casa das pessoas. Eles iam até Jerusalém para que fossem contados. E foi justamente nesse período, no regresso, em que Maria começou a sentir as dores de parto e foram levados para uma estalagem. Agora, essa estalagem, conforme relata a Bíblia, era um hotel. Não vamos exagerar. Um hotel, porque, como nós sabemos, o fluxo de gente era muito grande, os hotéis estavam lotados. Era comum. Então, José, ele não foi proposital para uma estibaria. Ele bateu em hotéis, em hospedagens e não encontrou vaga. Só que, ao bater em um hotel, o dono do mesmo indicou apenas, nós só temos vaga ali na estibaria. Agora, não vamos fantasiar as coisas e colocar boi, cavalos, elefantes, zebras dentro daquele estibaria, porque naquela época não tinha carro, então não tinha estacionamento, não tinha garagem. As pessoas andavam a cavalo. É bom frisar isso, as pessoas andavam a cavalo, então era comum nos hotéis ter o que eu posso chamar de estacionamento para os cavalos dos hóspedes. Então essa estibaria era uma estibaria onde os hóspedes guardavam os seus cavalos durante a viagem. Eu não sei como foi que apareceu vaca, não sei se as pessoas andavam de vaca, mas tudo bem. Detalhe à parte. Então, o que nós vamos aqui ver, o que nos interessa é justamente a forma como o Senhor Jesus foi criado, a educação que Jesus recebeu dos seus pais. Vivia naquela época em uma sociedade patriarcal. Era costume, era hábito daquele povo, a liderança familiar, o pai, a mãe, os filhos. Era assim que se formava uma família. Uma família era formada pelo pai, pela mãe e pelos filhos. E os filhos recebiam a educação dos pais em casa. Era uma educação informal, mas posteriormente os meninos eram levados para a escola ou para a sinagoga para aprenderem a palavra de Deus. Ainda hoje, a palavra de Deus, a Torá,
é ensinada nas escolas de Israel, como se fosse uma matéria curricular, como se fosse não, é uma matéria curricular. Então, os meninos, eles aprendiam justamente a palavra de Deus, a Torá, ou a Torá, como pronunciam os judeus. Então, eles aprendiam em casa com os pais e também aprendiam com os mestres, os doutores da lei, com os escribas nas sinagogas. Eles iam para a escola aprender a ler, porque era uma obrigatoriedade que todos os meninos, principalmente os meninos, eles fossem para a escola, eles aprendiam a escrever, aprendiam a ler e, consequentemente, aprendiam a lei, a palavra de Deus. Era uma obrigatoriedade, estava na lei. E os pais, eles acompanhavam os seus filhos nessa educação. Todo judeu, atualmente, eles conhecem a palavra de Deus, porque eles aprendem na escola a Bíblia durante todo o período de o que equivale no nosso ensino, o ensino fundamental e o ensino médio. Eles aprendem a Bíblia, eles estudam a Bíblia, além de estudar as matérias seculares, matemática, hebraico, geografia e outras matérias, mas a Bíblia está presente em todas as séries atualmente. Então é um costume judaico, é uma pena que, infelizmente, no Brasil nós não temos esse privilégio de aprender a palavra de Deus, apesar de ter uma matéria chamada de ensino religioso, mas que deixa muito a desejar, me permitam a crítica. Então está aqui o item 1, uma família normal. Dados gerais da família. José e Maria eram descendentes da família real de Davi, conforme nós já falamos aqui. Está registrado no capítulo 2, versículos 4 e 5 do Evangelho de Lucas. Então diz aqui o texto: da raiz de Jessé, conforme está em Isaías 11:1, o casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José que a sua noiva estava grávida e o filho no seu ventre fora gerada pelo Espírito Santo. Mateus 1, 18 a 25. Posteriormente, José só se relacionou sexualmente com Maria após o nascimento de Jesus. Existe aqui uma polêmica porque os homens criam. A palavra de Deus, ela é muito clara a esse respeito. José era casado com Maria, mas ela engravidou durante o período em que eles eram noivos. E como eu falei, o noivado, ele tinha uma força de casamento. O noivado em Israel, na época, tinha um ritual semelhante ao casamento e eles deveriam permanecerem fiéis uns aos outros. Agora, de repente, Maria aparece gestante. Eu ouvi uma vez um líder de uma religião cristã dizer que o Espírito Santo teve relação com Maria e após esse relacionamento José nunca tocou em Maria e que Maria não teve nenhum outro filho a não ser Jesus Cristo, mas a gente não encontra nenhuma base bíblica, apesar deles forçarem a barra. Nós não encontramos nenhum fundamento, nenhuma base bíblica, nem no contexto literal, nem no contexto histórico, para essa afirmativa. O que nós sabemos claramente é que Jesus foi
o primogênito de Maria. Não, a Bíblia não fala que foi o unigênito, ele foi o primogênito, ele foi o primeiro. Se foi o primeiro, teve o segundo, o terceiro, o quarto. E a Bíblia fala claramente dos irmãos de Jesus e nas irmãs de Jesus. O outro absurdo e a outra grande heresia está justamente aí, quando eles dizem que o Espírito Santo teve relação com Maria e por conta disso, Maria não podia trair o Espírito Santo com José. Agora vejam que absurdo. Isso é diminuir a onipotência de Deus. Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele foi gerado pelo poder de Deus, pela palavra. O óvulo de Maria foi fecundado sem a intervenção humana, sem a intervenção de qualquer ato físico. Somente a palavra de Deus. Nós sabemos muito bem que Deus fala e acontece. Foi assim que ele fez com a criação. Haja luz e aconteceu luz. Ele manda e se forma. Então ele mandou que Maria ficasse gestante e ficou. Não precisa de ter relação. Isso é um absurdo. Isso é algo sem fundamento. E a outra coisa é negar que o nascimento de Jesus, após o nascimento, Maria permaneceu virgem. É outra aberração, porque não tem como ficar virgem depois do nascimento. Isso aí também é querer ajudar Deus. Então, Maria teve filhos. Agora, é bom frisar também que ele se pega justamente na cultura hebraica e na língua hebraica e diz que o que a Bíblia chama de irmãos de Jesus, na realidade eram primos. Agora, isso tem uma questão da língua. É porque na língua hebraica não existe uma palavra específica para primo. Ele chama de irmão, ou também chama de filho da tia, Ba-Dodar, filho da tia. Mas isso não anula a nossa afirmação anterior, porque a gente entende muito bem quando se tratava de um irmão consanguíneo e um irmão primo pelo contexto. E o contexto é muito claro, é muito evidente de que Maria e José tiveram outros filhos depois do nascimento do Senhor Jesus Cristo. É uma realidade. No item 2, o modo de criação de Jesus. É aí que vem o fundamento da nossa lição, a criação do filho saudável, de filhos saudáveis. Saudáveis não somente no aspecto físico, mas no aspecto moral, no aspecto emocional. Uma família perfeita, José e Maria, principalmente no que tange a pessoa de Maria, porque quando Jesus ele citava algumas palavras, alguns fatos, a Bíblia diz, e Maria guardava essas coisas em seu coração. Durante todo o período da vida de Jesus, apesar da gente não conhecer muito a infância de Jesus, porque a Bíblia não relata essa infância, o que nós sabemos é o seu nascimento e depois a Bíblia diz que ele crescia em sabedoria, crescia em estatura, crescia em graça. Sabedoria, estatura e graça. Anotem isso. Agora, esse crescimento aí, os dois crescimentos, sabedoria e estatura,
eram acompanhados pelos seus pais e eram transmitidos pelos seus pais, conforme eu falei anteriormente. Eles eram ensinados em casa a respeito da palavra de Deus. Agora Jesus, ele tinha consciência de que ele era divino. Ele tinha consciência de que, embora homem, ele era Deus. Embora muitas palavras de Jesus e seus pais não entendessem, em especial José, mas ele dava sempre demonstração durante esse período juvenil, infantil, de que ele era divino. A infância de Jesus subtende-se que foi uma infância normal, criado pelos pais, educado pelos pais. Na idade adequada, ele foi para a escola. Possivelmente ele se destacava mediante a sua inteligência além do normal, incomum. Isso são conjecturas minhas, mas que na realidade nós temos praticamente evidências muito fortes de que Jesus era um destaque na escola. Então, esse período da infância de Jesus, que é obscuro na Bíblia, ele só aparece aos 12 anos. Aparece justamente quando eles foram para a festa em Jerusalém, celebrar uma festa, porque existiam 3 festas principais em Israel, grandes festas: Pentecostes, Tabernáculo e Páscoa. Estando Jesus na festa, depois quando eles regressavam para casa, agora alguém pode questionar isso. Maria não acompanhava Jesus, deixou a criança sozinha e se perdeu, porque quando eles regressavam, eles não notaram que Jesus estava com eles. Agora, por que isso? Porque eles vinham com os parentes. A família na época eram tão unidas que era comum a tia ficar com o filho, com os primos, porque era como se fosse uma família só, e possivelmente a confiança que eles tinham nos parentes, porque, por exemplo, os avós, os tios, eles tratavam, eles criavam, eles lidavam com as crianças como se fossem seus. Eles cuidavam. Então, a Maria teve plena confiança de que Jesus estava com os seus parentes, possivelmente os seus tios ou os seus avós. Daí, ela não se preocupou muito, até que eles notaram a sua ausência, mas nós vamos detalhar isso mais adiante. Agora, como diz aqui, a infância de Jesus, após nascer em Belém de Judá, conforme está lá em Miqueias 5, de 1 a 12, nosso Senhor Jesus foi colocado num coxo para ração aos animais. Não se tratava de objeto do palácio real, pois seus pais não tinham uma alternativa. Depois de 8 dias, José e Maria levaram o menino para a circuncisão e lhe deram o nome de Jesus, porque também era costume judaico. As crianças com 8 dias de nascido eram circuncidados conforme a lei de Moisés, e era lhe dado nome. E o nome hebraico dado para Jesus é Yeshua, que significa salvação. A palavra Jesus é derivada do grego Iessus, ou Jesus, como alguns pronunciam, porque essa letra J, ela já vem após Constantino. A palavra já é latina. Jesus adquire agora uma forma latina, o nome Jesus. Olha, a palavra
hebraica é Yeshua, Isus, grego, e depois Jesus, a palavra latina. Agora, não se preocupe com o nome, porque há tanta polêmica. Não, a gente não pode chamar de Jesus, porque essa palavra está errada, o nome dele é Yeshua, ou Isus, e assim por diante. Não se preocupem, porque Deus conhece o nosso interior, o nosso coração, porque também a gente nem sabe o nome de Deus correto, mas nem por isso Deus deixa de nos ouvir. Ainda que você chame de Jeová, Yahvé, Yahu e tantos outros nomes, Deus sabe que você está falando com Ele. E se você chama de Yeshua, isso, Jesus e qualquer coisa, não se preocupa. Deus sabe que você está falando com Ele, ainda que você pronuncie errado. Ora, nós conhecemos, nós servimos a um Deus onipotente, um Deus que penetra no nosso interior, no nosso íntimo. Então, não há de se preocupar, porque Deus conhece a intenção do seu coração. Não vamos polemizar um fato tão simples. Nós sabemos muito bem que a palavra J não existe. Nunca existiu, nem existe no idioma hebraico, nem no grego, existe no latim. E esse J foi colocado pelo imperador romano em homenagem a um deus. Mas isso não vem ao caso, isso não desmerece esse nome tão sublime, tão singular, seja lá de que forma você pronuncie. Então, conforme diz aqui a lição, ele foi levado aos 8 dias para se circuncidar, recebeu este nome, o nome Yeshua, o Jesus, na nossa língua. E os nomes judaicos naquela época tinham um propósito. Não se colocava assim o nome aleatoriamente, não. O nome estava em função do caráter da pessoa, da personalidade ou do papel que ele ia desempenhar. A gente hoje coloca qualquer nome que acha bonito, qualquer achou bonito, colocou, mas não era assim em Israel naquela época. Os nomes tinham um significado. E a palavra salvação, aquele que salva, o Salvador, é o que está na raiz da palavra Yeshua. O subitem 3, a adolescência de Jesus. No Evangelho de Lucas, o texto bíblico declara que Jesus havia crescido em estatura, ou seja, em tamanho, ele crescia, ele se tornou um homem, e em sabedoria e em graça diante de Deus e dos homens. Está lá em Lucas, observa aí, acompanha, Lucas 2:52. Na Bíblia, a informação que temos a respeito da adolescência de Jesus foi uma experiência aos 12 anos, em Jerusalém, com os doutores da lei. Lucas 2:46. Nessa idade, o menino judeu é introduzido na vida religiosa e se torna um filho da lei. Era um ritual. Todo homem, todo menino, não era menina, hoje já fazem com menina em Israel. Existia um rito chamado de Bar Mitzvah, ou seja, filho da obrigação, filho do dever. A partir desse momento, a criança adquiria responsabilidade religiosa. Eles iam responder diante de Deus e diante da lei por todo ato pecaminoso que eles cometessem. Observa, era aos 12 anos. Então, quando a criança completava 12 anos, entre os 12 anos e os 13 anos, a criança era levada para a celebração desse rito que tinha esse nome, filho do dever. O rito consistia apenas em uma cerimônia muito bonita, quando a criança se vestia a caráter,
e era levado ao templo, em alguns casos à sinagoga, e ali a criança que havia aprendido em casa e aprendido durante a sua infância com os líderes religiosos, aprendia a palavra de Deus, eles subiam no púlpito e liam um texto da Torá, ou seja, da lei. Agora, o detalhe de Jesus é que ele foi muito além do que as crianças de 12 anos faziam. Ele leu e interpretou melhor do que os próprios doutores da lei. Glória a Deus por isso, né? Maravilha. Então diz aqui o texto literalmente: a ida de Jesus a Jerusalém com sua família se deu por causa da observância dos deveres religiosos, como participar das 3 festas mais importantes de Israel, como eu falei anteriormente, né? Toda a celebração dura 7 dias e depois todos voltam para as suas cidades. Os pais do nosso Senhor não imaginaram que Jesus ficaria para trás. Eu já expliquei isso anteriormente, né? Era comum isso acontecer. Ele estava com os parentes e havia aquela confiança de que eles tratavam como membro da família. Se estava com o tio, com a tia, com a avó, tudo bem. Não existia nenhum problema. Então não foi displicência dos pais de Jesus, não foi falha, não foi abandono de incapaz, como alguém pode imaginar. Então, o que acontece? Esses, por sua vez, estavam maravilhados com a sabedoria daquele adolescente. Quem? Os doutores da lei. Eles foram ao templo, ele explicou detalhadamente tudo o que aconteceu dentro daquele contexto. Ele interpretou, Jesus fez uma exegese do texto que ele leu. Ele interpretou profecias. Claro, sabe por quê? Foi ele que escreveu aquilo. Jesus é Deus. Antes que o mundo existisse, ele era. O subitem 4. A juventude de Jesus. Dos 12 até os 30 anos não se sabia muita coisa, porque não houve um registro sobre esse período, esse espaço de tempo. O que nós sabemos, naturalmente, é que ele teve uma juventude normal, como também teve uma infância normal. Normal em relação à vida, o cotidiano, mas só que ele não era uma criança tão normal assim. Ele era super inteligente. Nós temos prova bíblica disso. Ele era superdotado. Ele tinha uma saúde física sem precedente. E nós podemos provar isso dado a sua resistência física durante o seu martírio. Ele era homem, ele tinha todas as limitações humanas, mas ele foi preparado fisicamente para ter aquela saúde física. Crescia em estatura. Esse crescia aí lá no grego, ele transmite uma ideia de um crescimento forte, um crescimento resistente. Então diz aqui o comentarista, ele fala no texto aqui, dos 12 aos 30 anos de idade, a adolescência e a juventude de Jesus são praticamente desconhecidas. As únicas informações que a história nos fornece são as que estão reveladas nos evangelhos. Agora, se nós lermos Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, e também a História do Cristianismo de Prabo de Raux, a gente vai ver mais alguns detalhes, algumas pinceladas sobre isso, além de Flávio Joséfo. Agora são tradições, são história. A Bíblia não conta detalhes.
Nós sabemos de uma carta que Jesus recebeu de alguém do Egito, pedindo que ele comparecesse lá, mas é apenas história. Eu não vou entrar nesse mérito. Agora, diz aqui, depois da experiência com os doutores da lei em Jerusalém, a Bíblia relata apenas que Jesus voltou a aparecer quando já tinha 30 anos. Agora, por quê? Agora observa esse detalhe. Existem 3 maioridades na cultura judaica: 12 anos, 20 anos, 30 anos. Porque Jesus, ele só apareceu ou só começou a pregar o Evangelho, ele só iniciou o seu ministério aos 30 anos. O que é que ele fez durante aquele espaço de tempo? A lei judaica, ela tem os 30 anos como maioridade civil. Então, as pessoas com 30 anos já respondem judicialmente a qualquer crime, a qualquer ato. Veja o que eu observei anteriormente: 12 anos, maioridade religiosa. Aos 12 anos, após a cerimônia do Bar Mitzvah, então a criança, ele pode responder por seus pecados diante de Deus. Ele já conhece a palavra de Deus, não é mais inocente. Aos 20 anos, ele já pode alistar-se para o exército. Período de alistamento, ele tem já essa maioridade. Mas aos 30 anos, ele tem maioridade plena. Então, eles podem responder por tudo, eles podem até se tornar uma liderança religiosa, eles podem se tornar um rabino ou qualquer autoridade religiosa ou civil. É por isso que Jesus, somente aos 30 anos, começou o seu ministério. Foi aí que ele se revelou. Revelou-se aos poucos, é claro, né? E nem sempre ele falava tudo o que sabia e nem sempre para todo mundo. Havia fatos que ele só dizia para os seus discípulos mais chegados. Isso aí é um mistério. E a Bíblia não mostra isso. Seguindo adiante, nós encontramos o item 3, tópico 3. O tríplice desenvolvimento de Jesus. O Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículos 51 e 52, diz o seguinte: E desceu com ele, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça, para com Deus e os homens. Crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Essa palavra aqui, e eram-lhe sujeito, isso indica dependência, obediência, cooperação, unidade. Como eu falei que tratava-se de uma sociedade ou de uma cultura patriarcal, os filhos dependiam dos pais. E foi nesse período de adolescência, de juventude, que Jesus aprendeu com o seu pai, José, a profissão de carpinteiro. Então, subtende-se que ele tinha uma vida normal. O pai trabalhava e ele ajudava, e por isso ele aprendeu também esse ofício, que era um ofício nobre na época. Era também um trabalho rendoso. Eles não eram tão pobrezinhos assim como alguém quer pintar. Gente, não vamos ajudar Deus.
e mostrar que José e Maria tinham uma vida miserável. De maneira nenhuma. José era um trabalhador, ele trabalhava, ele tinha um ofício de carpinteiro que não era todo mundo e não era qualquer um que tinha esse ofício na época. Era carpinteiro, ele vendia móveis, Jesus também o auxiliava, Jesus aprendeu, Jesus também fazia móveis, eles ganhavam dinheiro, eles não eram pobres, eles não moravam num casebrezinho. Eu não sei de onde foram tirar isso, tem que pesquisar a história, tem que analisar o contexto. Jesus se vestia muito bem, as suas roupas eram de linho finos, eram de linhos muito bons, tecido possivelmente em casa pela sua mãe, que era uma das tarefas domésticas. A roupa de Jesus era tão boa, o linho era tão caro que eles disputaram depois, quando Jesus morreu, cada um queria levar a túnica do Senhor Jesus Cristo, porque o linho era bom. É bom frisar isso. Então, vejamos aqui. Jesus crescia em estatura. A palavra estatura se refere ao crescimento físico do menino, do rapaz, pois o texto está no contexto de desenvolvimento, aquilo que cresce, aquilo que se desenvolve. Jesus viveu em Nazaré até os 30 anos. Tinha a estatura mediana de qualquer judeu, segundo pesquisa. Seu corpo era normal e saudável. Normal porque realmente era humano, mas que ele tinha uma boa resistência física porque ele foi preparado para isso. Não por acaso Jesus se desenvolveu no trabalho de carpintaria. Como eu falei anteriormente, ele vendia, ele fabricava e vendia móveis. Por isso ele tinha uma profissão rentável. Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. A graça para com Deus Pai tinha a ver com a consciência de Jesus quanto à sua natureza e missão. Observa que quando ele foi interrogado, quando Maria procurava por Jesus e os seus parentes, ela o encontrou entre os doutores da lei, uma sabedoria ímpar, interrogando e explicando, e Maria, aflita, disse: teu pai e teus parentes, ansiosos, te procuravam. Ele disse: por que me procuravam? Não sabes ou não sabias que eu devo tratar dos assuntos inerentes ao meu pai? E Maria guardou isso no coração, porque Maria sabia quem era Jesus. Agora, uma observação. E quando nós falamos de família perfeita, Maria, apesar de saber que Jesus era Deus, ela foi apenas um instrumento. Ela foi apenas um vaso que Deus usou para gerar Jesus. Ela nunca tratou Jesus diferente dos demais irmãos. Ela nunca demonstrou predileção por Jesus, nem Maria, nem José. E nós já aprendemos em lições passadas a esse respeito. Daí nós dizemos que tratava de uma família perfeita. Maria não demonstrou nunca predileção por Jesus, seu Salvador. Ela o tratava como os demais irmãos. Ela só guardava em seu coração aquilo que Jesus fazia e falava. Coisa linda. Precisamos aprender também a esse respeito. Então, Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. Ele crescia em estatura e crescia em graça. Essa graça aí era o reconhecimento, a consciência que ele tinha de ser divino. A graça refere-se também à intimidade que ele tinha para com o Pai, que muitas vezes ele revelou isso. E Deus, ele testemunhou do próprio Jesus Cristo, quando no batismo houve uma revelação: este é o meu Filho amado, em que tenho muito prazer.
Então, observa que houve testemunho do próprio Deus de que Jesus Cristo era o seu Filho. E essa intimidade, essa certeza, essa confiança que Jesus tinha de que ele estava fazendo a vontade de Deus, que era divino, isso era um crescimento em graça diante de Deus e também diante dos homens. E diz aqui o texto, essa consciência pode ser constatada no episódio em que seus pais o acharam, como já falei, no templo. Ele declarou que se tratava do assunto inerente ao seu pai, gentilmente. Eu queria também fazer uma outra observação para não criar outra polêmica, porque na nossa versão, no nosso texto, por 2 vezes que Maria interpela Jesus Cristo, ele usa o vocativo mulher. Mulher, que tenho eu contigo. Mulher, não sabias que devo ocupar das coisas dos meus pais? Essa palavra mulher, às vezes choca a nossa cultura. Porque a gente acha que Jesus foi indelicado com a sua mãe. Até mesmo quando ele estava agonizando lá no sepulcro, e Maria chegou com José, ele também usou a expressão, mulher, esse aí é o teu filho. É bom frisar que, conforme a cultura judaica, essa expressão mulher era honroso. Se alguém chamasse a mulher, ela ficava feliz. Era um tratamento honroso chamar uma senhora, uma mulher de mulher, como vocativo. Mulher, está aqui. Pode parecer mal na nossa língua, na nossa cultura, mas não na cultura judaica. Então é importante que quando a gente for estudar um texto, quando a gente for fazer uma exegese, a gente tem que aprender sobre o contexto cultural, contexto gramatical, contexto cultural são importantes para um melhor entendimento de um texto. Item 4. Lições importantes. Olhando para o desenvolvimento de Jesus em sua família, podemos aprender que a educação de filhos cristãos deve ter a ver com o desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual. Os pais precisam ter essa consciência de que está sob a sua responsabilidade prover o ambiente propício para que os filhos se desenvolvam de forma saudável, de forma geral. Outro fator de destaque é a sabedoria dos pais de Jesus em não manifestar predileção aos filhos, conforme nós já explicamos aqui. Então, queridos e amados irmãos, tivemos aqui uma lição de excelência, um conteúdo de excelência, e espero que você tenha bastante proveito e que você possa extrair alguns assuntos importantes, a fim de que possa desenvolver durante o próximo domingo na Escola Bíblica Dominical, para o seu crescimento e dos seus alunos, diretos colegas, professores. Espero que tenha tido algum subsídio importante que você possa ter acrescentado nesse conteúdo. E eu agradeço por você ter ficado até aqui, pacientemente analisando cada detalhe e guardando em seu coração e anotando. Isso serve para o nosso bem e, acima de tudo, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, eu agradeço e até a próxima lição, em nome do Senhor Jesus.